Então, a primeira coisa que eu quero perguntar para vocês, né, é a respeito do material da semana passada, que é da geração anterior, né, o presencismo. Então, vocês têm alguma dúvida ou alguma observação a fazer? Chegaram a olhar o material? Então, eu vacilei, esqueci de ler o do. Eu li a atividade o que era para fazer, Aham. e, e aí eu li a obra e a crítica, e esqueci de ler o do Maçom Moisés, a respeito do. Que é a outra teoria, né? A respeito do modernismo. Só li o artigo e a Aham. obra. Só que eu já tinha feito a atividade, professor. Se ficou muito ruim, aí manda de volta aí, Não, fazendo um favor. assim, eu não vou ver agora, porque na verdade eu tenho um monte de outras coisas mais atrasadas, né? Mas fica tranquilo, assim, você fez o que você conseguiu, né? E na verdade, se fosse uma atividade em sala, seria só nota de participação, né? Mas como a gente não tem Sim, outras notas, né? Então por isso que essas atividades são um pouco mais elaboradas também, porque tem mais tempo, né? Ah, tranquilo, beleza, é. obrigado. Esse capítulo aqui do Maçom Moisés, ele é mais uma introdução, uma apresentação, né? Ele não tem grande, assim, profundidade, né? Mesmo porque, se vocês pensarem, ele escreve um livro sobre a literatura portuguesa inteira, né? Num volume assim, né? Ó. Então, né? Nem dá para ser muito aprofundado, né? É uma coisa de apresentação mesmo, né? Tirando por base os outros, todos os outros eu li, é bem resumido mesmo, mas apresenta os autores, até É, traz bastante nomes, né, de autores, sim, bastantes nomes. é. Os principais autores, as principais obras, tenta fazer algum comentário crítico, só que, na verdade, é bastante superficial mesmo, né? E nem tem como ser diferente, né? Então, é justamente por isso que a gente precisa buscar mais material, né? E daí, esses autores aqui, eu procurei colocar contos, né? Para que a gente possa ler o texto completo, né? E daí alguns artigos de cada um, né? Sendo que, bom, eu procurei selecionar os contos que eu acho bons, né? Os contos que me agradam de alguma maneira, né? Porque eu espero que agrade vocês também, né? Então, um dos livros que eu usei é esse daqui, ó, né? Contistas Portugueses Modernos, que é uma coletânea relativamente antiga, nem tem data, na verdade, eu nem sei exatamente de que época que é, mas deve ser da década de 60, 70, sei lá. E esse livro aqui, do Miguel Torga, que chama Bichos, né? É um livro que eu gosto bastante, né? O livro inteiro, como um todo. Então, se vocês tiverem interesse, ele está aqui na íntegra, né? E tem esse poeta aqui também, o Antônio Boto, que também tem uma questão muito importante, né? Porque ele é um dos primeiros poetas a tratar diretamente da homossexualidade, né? E então ele tem uma importância muito grande. E o artigo aqui procura mostrar que não é só essa a questão, mas a qualidade da poesia dele também, né? Então, esses foram os quatro autores que eu selecionei do presencismo, né? Ou seja, que estão relacionados com
com a geração que se organizou em torno da revista Presença, né? Então, poderiam ser outros? Alguns poderiam, mas esses aqui eu acho que não poderiam ficar de fora, né? Bom, daí, alguma pergunta, alguma observação? O, uma coisa que eu quero que vocês percebam é assim, o meu objetivo, né, com isso, não é que vocês, tipo, apresentar uma vitrine, assim, que vocês podem explorar aquilo que chamar mais atenção, né, chamar mais o interesse, né. Assim, que eu espero que algum desses autores, alguns desses textos, agradem vocês, né, para que vocês possam fazer trabalhos a respeito daquilo que vocês gostaram, né? Porque do contrário, em literatura não faz muito sentido, né? Então, eu sei que não dá para ver tudo, né? Mas, por exemplo, é justamente dessa maneira que a gente encontra, por exemplo, tema para o TCC, né? Alguns autores não muito conhecidos, né? Ou então obras não muito conhecidas ou aspectos não muito explorados de determinadas obras, né? Bom, daí a fase seguinte, né? Depois a fase seguinte é essa daqui do neorrealismo, né? E um pouco depois o surrealismo. E eu tô seguindo a organização do Maçom Moisés, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi colocar o próprio arquivo do livro, né? Que é, que é a sequência do capítulo, né? Então, como eu falei para vocês, o capítulo Modernismo no livro dele é um capítulo bastante longo, né? E, então, aqui vai tratar do neorrealismo e do surrealismo, que eles terminam praticamente ao mesmo tempo, né? Mas eles começam em momentos diferentes. O surrealismo é um pouco posterior, né? Então aqui também, como nos outros, ele vai apresentar os principais autores, né? E daí eu procurei selecionar, né, textos que eu achei interessantes de cada autor, né? Ou artigos que falassem, né? Então aqui eu coloquei uma antologia do conto português contemporâneo. Daí tem vários autores, inclusive dos momentos anteriores ou posteriores, né? Então, por exemplo, José Régio, a gente já viu, Miguel Torga, Branquinho da Fonseca, a gente já viu, né? Mas esses novos estão aqui também, e outros que vêm depois também estão aqui. Então, esse livro, que é uma antologia do conto português contemporâneo, ele ele não vai seguir essa ideia do Maçom Moisés de dizer que contemporâneo, por exemplo, é só o que vem depois do surrealismo, né? Bom, daí eu preparei aqui um esquema de apresentação desse material, então, que está aqui, ó, neorrealismo e surrealismo, esquema da aula, né? E daí eu fiz mais ou menos um resumo a partir de tópicos, né? E eu me baseei num artigo que eu coloquei num daqueles itens lá. Então, o artigo é dessa autora Isabel Mergato. Então, eu coloquei
Então, o artigo chama Notas sobre o neorrealismo português, um desejo de transformação. Ele está aqui, ó, nessa pasta sobre esse autor, Carlos de Oliveira, porque ela começa com essa introdução falando sobre o neorrealismo e depois ela vai explorar, né, a obra desse autor, Carlos de Oliveira. E por que ela faz isso? Porque ela apresenta uma questão que ela considera que a obra do Carlos de Oliveira responde, né? Então, em primeiro lugar, é importante entender o momento histórico bastante conturbado, né? Na época do surgimento do neorrealismo, né? Então, voltando um pouco no tempo, em 1910 começa a República em Portugal, né? Então, aqui eu estou citando o texto dela mesmo. Então, 1910 marca o triunfo da Revolução Lisboeta, o chamado 5 de outubro, que, em meio à crise terminal da monarquia, implanta o regime republicano em Portugal, né? Então, assim, para a gente ver como é bem posterior à proclamação da República no Brasil, né? Só que também é muito mais conflituoso lá, né? Eles vão matar os membros da aristocracia, né? Vai ter muito conflito. E depois de proclamada a República, vai continuar tendo conflito de pessoas que ainda apoiavam a monarquia, né? Bom, mas um pouco depois tem um golpe militar em 1926, tem um golpe militar fundador da ditadura que substitui a primeira república demoliberal e a partir da qual se estruturará o Estado Novo, né? Então, é uma ditadura, né, que está mais ou menos a gente está num período aqui entre as duas guerras, né? Então, é uma ditadura fascista, né? Então, que tem semelhanças com o que acontece na Espanha, na Itália, né? Na Alemanha, né? E, bom, também tem que levar em conta que Portugal, nessa época, né, tinha colônias ainda na África, né? E as guerras, tanto a primeira quanto a segunda, também estão relacionadas com a disputa de poder sobre as colônias, por exemplo, né? A disputa de poder político e econômico entre os principais países europeus, né? Então, é um período bastante conturbado, né? Bom, e o neorrealismo, né, nessa história toda, né? Então, se a gente voltar um pouco ali na linha do tempo, né, a gente vai lembrar, por exemplo, que esses autores do modernismo, eles, principalmente esses aqui da primeira geração, ou mesmo esses que a gente considerou interregno, né, eles são muito introspectivos. A obra deles é muito introspectiva, né? E o próprio Fernando Pessoa, né, valoriza muito a forma, né? E muitas vezes é descolado da realidade histórica da época, né? Então, o neorrealismo vai ser uma tentativa de recuperar a função social da literatura, né? A função política e social da literatura, né? Então, é mais ou menos isso que a autora do artigo está falando, né? Então, o que é o neorrealismo? É um amplo movimento cultural que também se traduzisse a tentativa, né, de um amplo movimento cultural
que também se traduzisse em prática de resistência à ditadura do Estado Novo, que procurava impor, né, uma visão única da realidade, né? Então, os autores do neorrealismo, eles têm diferentes concepções da realidade, mas todos eles têm uma visão marxista, né? É isso que ela está dizendo, né? Então, a orientação marxista que vai informar diferentes manifestações do grupo e fornecer as bases para uma nova visão de mundo, uma visão alternativa à ideologia que o Estado Novo impunha à sua visão totalizadora, né? Então a ideia do Estado Novo também era, por exemplo, fortalecer o país, né, Portugal, como um império, né? Então, fortalecer o poder do país sobre as colônias, né? Então, vai ser um período bastante conturbado, né? E se a gente for pensar que é um período entre guerras, né? Só que depois vai ter a Segunda Guerra. Daí, depois, algum tempo depois, as colônias portuguesas vão começar a entrar em conflito e conquistar a independência, né? Dentre vários outros conflitos que acontecem na Europa, né? Por exemplo, a Guerra Civil Espanhola, né? E outros tipos de problema, como, por exemplo, a gripe espanhola, né? Enfim, é um período bastante conturbado socialmente, né? E os autores começam a se preocupar mais com a realidade histórica social, né? E eles vão considerar recuperar a ideia de que a obra de arte tem uma função política e social, né? Por outro lado, e aqui que está a questão que a autora do artigo coloca, né? Essa Isabel Mergato. Ela coloca que essa questão cria uma polêmica entre duas possíveis posições, né, conflitantes, né, de que a arte, por exemplo, tem que ter uma função social, ou de que essa preocupação, né, faz com que o aspecto estético seja prejudicado, né? Então é como se fosse uma oposição entre valorizar o aspecto político ou o estético, né? Daí ela, se baseando em outros autores, vai dizer que alguns escritores conseguem combinar os dois aspectos da arte, né? Como se fosse assim, mostrar que é possível uma poesia esteticamente bem elaborada, né? Artisticamente bem elaborada, que tenha, ao mesmo tempo, uma função política e revolucionária. E ela vai escolher, para ilustrar isso, né, esse autor chamado Carlos de Oliveira, que é um poeta, né? E daí eu coloquei sobre esse autor, que eu acho muito interessante, né, dois artigos aqui, né, sendo que o que eu estou comentando é esse daqui, né? Notas sobre o neorrealismo português. E tem um outro chamado Popularismo em Mãe Pobre, de Carlos de Oliveira. Mãe Pobre é o livro dele, né? Então, aqui tem um trecho de um poema dele chamado Coração, que depois, dependendo da edição, vai mudar de nome, né? Aqui é só um trecho. Então, tanto ela quanto o autor desse artigo aqui analisam os poemas, né? Mas muitas vezes assim mais a partir de trechos do que
a partir dos poemas inteiros, né? E é relativamente difícil encontrar os poemas dele completos, né? Às vezes a gente encontra na internet, só que a divisão das estrofes está meio estranha, né? Enfim, de qualquer maneira, pelo menos para ter conhecimento da existência dele e um pouco das características da obra dele, né? Então, alguém pode ler? Posso ler, professor? Tá. Tosca e rude poesia, meus versos plebeus são corações fechados. Trágico peso de palavras, como um descer da noite aos descampados. Ó noite ocidental, que outra voz nos consente a solidão? Cingidos de desprezo, somos os humilhados, Cristo dessa paixão. E quanto mais nos gelar a frialdade dos teus inúteis astros, mortos de marfim, mais e mais, gênio do povo, tu cantarás em mim. Certo, obrigado, Shirley. Então, aqui a gente pode perceber, né, que ele está voltando agora a ideia daquele eu lírico, da identidade, né, não mais para uma coisa completamente introspectiva, mas para a realidade externa, né, e a realidade do povo, né. Os versos são plebeus, né. E ele está falando de uma realidade opressora, né? Que é uma das coisas que o neorrealismo vai se voltar para isso, né? Tem alguma coisa assim relacionada com o vocabulário que parece estranho? O que vocês acham? Ou é fácil de entender? Esse frialdade é o que, professor? Eu acho que é de frio mesmo, né? Acho que não tem nenhum. Se alguém puder procurar aí, talvez frieza, né? Alguma coisa do tipo, né? Eu pesquisei aqui. Qualidade, característica do que apresenta baixa temperatura ou frieza. Aham. E dois, tempo frio, friagem. E semelhante aparece como desprezo. Ah, desprezo também faz sentido aqui, né? Sim, não deixa a frieza não deixa de ser uma espécie de Aham. des- É, é um sentido figurado da frieza, né? O sentido figurado de sim, frieza pode ser considerado desprezo ou indiferença, né? Em português do Brasil, né? A gente usa isso, né? Mas então, vamos pensar, então, começando por essa estrofe, então. Quanto mais nos gelar a frialdade dos teus inúteis astros, mortos de marfim, mais e mais, gênio do povo, tu cantarás em mim. De que maneira vocês entendem o que está sendo dito aqui? Por exemplo, Alguma escultura de marfim? mas assim, ó, esse teus aqui, né, é um pronome, né, possessivo, né, de segunda pessoa, certo? Então, significa o quê? Significa que esse eu lírico está falando com alguém, né?
Então, com quem ele está falando? Com o próprio povo? Não sei, por que você acha isso? Porque ele, mas o povo assim como um geral, né, uma entidade, porque ele fala cingidos de desprezo, voltando a outro, somos os humilhados, Cristo desta paixão. Aham. Aí, quanto mais tu cantarás em mim, eu acho que ele se inclui, né, em povo, assim, como o povo como um genérico, como uma entidade. Sim, o que você está falando é verdade. Ele se identifica como ele se identifica com o povo, né? Enquanto poeta, né? Que é diferente do que acontece, por exemplo, com o Mário de Sá Carneiro, né? Professor, seria com a noite que ele tá conversando? Que também fala dos astros, né? Dos teus inúteis astros. Aham. Sim, pode ser com a noite. E a noite é fria também, né, Dai? É. Sim. E aqui, então, seria o vocativo, né? Ó noite ocidental, que outra voz nos consente a solidão? Cingidos de desprezo, somos os humilhados cristos dessa paixão. Pode ser à noite, né? Quanto mais nos gelar a frialdade dos teus inúteis astros, mortos de marfim, mais e mais gênio do povo, tu cantarás em mim. Bom, então como que vocês interpretam essa estrofe? Essa noite aqui representa o que, será? Ó noite ocidental. Ó, aqui também, ó, tosca e rude poesia. Meus versos plebeus são corações fechados, trágico peso de palavras, como um descer da noite aos descampados, né? Aqui também aparece a noite. O que significa será esse descer da noite aos descampados? Se ninguém for chutar nada, eu tô arriscando que ele tá falando, tipo, um gênero literário. O descer da noite aos descampados é um gênero literário? Não, da Descer da pergunta noite. anterior, quando o senhor falou, ó noite ocidental, aí retoma lá em tosca e rude poesia. Então parece assim que ele está falando para alguma padronização de estética ou até mesmo da política, mas aí já não arrisco poesia não, não arrisco política não. Fico só na estética mesmo, sabe? Alguma coisa, uma crítica a isso talvez. Então, aqui ele está falando da poesia, sim, tosca e rude poesia, né? A própria poesia dele, né? Meus versos plebeus são corações fechados, trágico peso de palavras, como um descer da noite aos descampados. De certa maneira, ele compara, né, a poesia dele como um descer da noite aos descampados, né? Só que que essa noite aqui também pode representar outra coisa, né? Me lembra também um pouco a Grécia. Grécia, por quê? Esses mortos de marfim não seriam as estátuas? Ou eu tô viajando lá? Aqui pode ser Seriam os bustos? alguma coisa relacionada com outro tipo de
concepção da arte, né? Os inúteis astros mortos de marfim pode representar isso, né? Porque, inclusive, a gente usa essa expressão, né? A estátua de marfim, né? Que não, desculpa, é torre de marfim. A pessoa vive numa torre de marfim, né? Que é justamente isso que os neorrealistas. A questão do astros também, que eles têm muito a Grécia. Não necessariamente da Grécia, né? Mas se a gente pensar, por exemplo, nos parnasianos, né? Que os parnasianos, eles têm uma relação com a poesia clássica, mas eles também usam bastante essas figuras, né? Como a poesia é escultura, né? A poesia compara a poesia com o trabalho do ourives, né? Uma coisa preocupada com a forma, mas essa forma ela é sei lá, parece uma crítica ao lado ocidental, assim, da coisa, sabe? Tem essa parte dos plebeus, né, que tem uma ligação com o reinado, né, com a monarquia, no caso. Também tem essa relação do Cristo, né, que ele faz, essa relação com a religião. Também. Somos humilhados, Cristo, dessa paixão. Então, eu sinto que é meio que uma crítica ali ao lado ocidental, não sei. Ao próprio momento. É bem difícil esse né? poema. Porque, como eu falei para vocês, eles estavam sob uma ditadura, né? Então, eles consideram que esse momento que eles estão vivendo é como se fosse uma noite, né? Então, durante esse momento, a poesia tem meio que a função de expressar a realidade do povo, né? Certo? Ele se identifica com essa realidade, né? E essa realidade é uma realidade de corações fechados, de tragicidade, né? Sim. Essa palavra que ele usa no final de gênio do povo também parece um pouco meio irônico, assim. Meio o quê? Irônico. Gênio do povo, tu cantarás para mim. Eu não sei. Assim, eu acho que lembra um pouco. É um pouco romântico, né? Eu acho que não é irônico aqui nesse caso, né? E também gênio não é necessariamente relacionado com genialidade, mas pode ser o caráter, né? Ou o espírito, sei lá, né? Essa palavra gênio, né? Por exemplo, tal pessoa tem um gênio difícil, né? Não significa que ela tenha uma inteligência superior, né? Nesse sentido, né? Mas, enfim, ele está procurando expressar a realidade que ele está vivendo, a realidade histórica do momento que eles estão vivendo, né? Mas sem abandonar o trabalho estético elaborado, né? Certo? Sim, eu acho que nessa questão do estético fica muito isso que falaram, que tem ligação com a noite e tudo. Mas eu acho que tem uma camada mais profunda de uma crítica social. Sim, crítica social, é uma crítica, é como se fosse assim, a poesia precisa expressar, né, a voz do povo, né? A voz do povo que está passando por um momento de
opressão, né? E os outros escritores vão fazer algo mais ou menos parecido com o que acontece no Brasil, né? E vão ter uma influência de alguns autores brasileiros, como, por exemplo, o Graciliano Ramos, né? Jorge Amado, José Lins do Rego, aqueles escritores brasileiros que começam a falar sobre a realidade regional, né? De, por exemplo, os nordestinos retirantes, né? Assim, mostrar a miséria regional, né? Então, aqui também, em Portugal, vai acontecer isso, né? Esse escritor especificamente, ele é poeta, né? Mas, bom, depois vocês deem uma lida no artigo da Isabel Mergato e no outro artigo que eu coloquei lá no Moodle, no tópico sobre o Carlos de Oliveira, né? Aqui foi só para mostrar mais ou menos a ideia que ela está apresentando, né? Então, diante de uma questão supostamente polêmica, em que haveria uma oposição entre o aspecto político e o estético na poesia, ela procura encontrar um escritor que, para ela, resolve esse problema na sua própria obra, né? Então, a ideia minha foi só apresentar isso, tá bom? E daí, caso vocês tenham gostado, vocês procurem ali, assim, a partir também desses dois artigos, né? Explorar um pouco melhor, né? A questão e a obra desse poeta, né? Mas a minha ideia é continuar falando dos outros autores, tá bom? Então, porque daí a gente vai entender melhor o que vem a ser esse neorrealismo, né? Então, como eu já falei para vocês, vai ter aquele artigo ali, artigo não, vai ter o arquivo com a continuação do capítulo Modernismo Português do Masson Moisés, né? E o trecho específico que trata do neorrealismo. E depois, na sequência, que trata do surrealismo, né? E também... Mas, professor, qual a diferença do neorrealismo e surrealismo? Então, o surrealismo ele tem a ver com aquela vanguarda, né, surrealista, né, que vai valorizar os aspectos do inconsciente, né? É bastante diferente, né? Então, Sim, vai se inspirar na vanguarda. Isso. Tá. Os princípios, né? E o neorrealismo não, né? O neorrealismo é uma nova proposta de volta ao realismo, né? Só que não é com os mesmos pressupostos teóricos do final do século XIX, ou da segunda metade do século XIX, né? Porque o realismo da segunda metade do século XIX, né, vai se basear no positivismo, né? No determinismo, no cientificismo. E isso já não é mais válido no século XX, né? Bom, No neorrealismo vai ter mais essa crítica social, né? não, no realismo também tinha. Só que no realismo ainda existia uma crença de que a ciência, de que as ciências naturais, como a biologia, por exemplo, poderiam chegar a um ponto, né, de explicar tudo, inclusive o comportamento humano, né? Na época, já no século XX, não se acredita mais nisso, né? De que, eu vou, por exemplo, os escritores franceses, né, o Émile Zola, né, vai escrever lá o romance científico, né, como se o romance
pudesse se tornar uma espécie de experimento com a sociedade, né? Ou pudesse reproduzir a sociedade de uma maneira como se fosse um experimento científico, né? Dado uma determinada condição histórica e um personagem com determinadas características, esse personagem vai necessariamente se comportar de determinada forma, né? Eles chegam a esse ponto de propor esse tipo de coisa, né? No realismo, naturalismo do século XIX. Só que agora, no século XX, já não é mais assim, né? Então, tanto um quanto o outro tem preocupação política e social. Só que os pressupostos são diferentes já, né? Tudo bem? Sim. Obrigada, professor. Uhum, tá. Então, outra coisa, esse livro, A Literatura Portuguesa através dos Textos, vai apresentar, né? Aqui, ele está lá no início do Moodle, né? Deixa eu achar o Moodle aqui. Ele está sempre em cada tópico que eu estou falando, porque ele vai falar ele vai trazer trechos, né? Aqui, esse aqui, tá bom? A literatura portuguesa através dos textos. Ele vai trazer trechos das obras dos autores, né? Então, o neorrealismo começa aqui, na página 431 do PDF. Aqui, o primeiro escritor relacionado com o neorrealismo é esse aqui, Ferreira de Castro. Então vai aparecer uma apresentação breve aqui do autor, depois vai aparecer uma apresentação breve da obra escolhida, né? Que é, no caso do Ferreira de Castro, esse romance A Selva, de 1930, né? E o trecho da obra, né? Então, é um romance, né? E eu coloquei ele aqui, o romance, A Selva, né? Só que é um romance, então não dá tempo da gente ler, assim, né? É um pouco corrido. Por isso, ao invés do romance, eu coloquei um conto, que eu achei, aliás, muito interessante, né? Então, o romance ele é considerado precursor do neorrealismo. E a história se passa na selva amazônica, em Belém do Pará, né? Onde o protagonista vive entre os seringueiros. Então, vai falar sobre a realidade dos seringueiros. E por que esse escritor resolve falar sobre a realidade dos seringueiros na selva amazônica, né? Porque ele viveu lá, né? Ele foi para a selva amazônica, ele foi para o Pará, né? Quando era criança com os pais, né? Então, ele vai inspirar um autor posterior, que é esse Alves Redol, que vai escrever esse romance Guy Bells, e esse romance vai ser considerado o marco inicial do neorrealismo, né? Então, ali, de novo, no arquivo aqui da literatura portuguesa através dos textos, né? A gente tem o trecho relacionado com o Alves Redol, né? E
a obra que o maçom Moisés escolhe é justamente esse romance Guy Bells, né? Então ele vai falar um pouquinho do romance e vai apresentar o trecho. Daí, para vocês terem uma ideia de como é, né? Então esse romance também vai tratar da realidade de camponeses, né? Esses gaibels, esse termo gaibels, né? É usado para falar sobre os camponeses das províncias do norte do Ribatejo ou da Beira Baixa, que são províncias, são como se fossem estados de Portugal, né? E esses camponeses trabalham no cultivo do arroz, né? Daí, se vocês assim tiverem interesse, disponibilidade, tem o romance na íntegra eu coloquei aqui, né? E assim, mesmo que vocês não tenham tempo agora, vocês podem salvar o arquivo para depois ler quando tiverem interesse ou disponibilidade ou necessidade, né? Daí tem ou então se tiverem só uma curiosidade para saber como é, tem esse trecho aqui que o maçom Moisés colocou no livro Literatura Portuguesa através dos textos, né? Então dá para perceber, por exemplo, como é o estilo do autor, né? Então é um estilo aparece bastante termos regionais, né? E retrata bastante a realidade desses trabalhadores de uma forma bastante crua, assim, né? Quase como se fosse um documentário, assim, né? Daí depois, ainda a respeito desse autor, nesse livro aqui, ó, Antologia do Conto Português Contemporâneo, vai ter um conto dele, né? Que se chama O Rapaz Não Gostava das Mãos. Tá aqui, ó, né? E esse conto, ele também tem bastante semelhança com essas características que são apontadas pelo maçom Moisés, né? Sobre o autor Alves Redol, né? Então, ele tem uma semelhança tanto do tema quanto do aspecto estilístico, né? Para quem quiser, assim, para quem tiver gostado do autor e quiser trabalhar com ele. Daí, na sequência, tem o Fernando Namor, né? E aqui também eu estou falando do material que está lá, né? Tem um trecho desse romance chamado O Homem Disfarçado. Na sequência ali do arquivo A Literatura Português, através dos textos, né? Tem esse trecho aqui desse romance. E eu coloquei também um conto dele, né? Que está naquela antologia do conto português contemporâneo. Chama O Rapaz do Tambor, o conto. E é um conto bem interessante, assim. E daí eu coloquei também um artigo falando sobre a obra dele, né? Que é mais ou menos uma descrição, assim. A gente está aqui, ó. É uma descrição meio como que a gente fala mesmo? Esqueci o termo. Panorâmica, meio panorâmica da obra dele, né? Daí, depois, o outro autor é o Manuel da Fonseca,
que vai ter, vai ter uma descrição um pouco sobre ele aqui nesse arquivo, né? E eu escolhi um conto que está aqui, chama Mestre Finezas. Esse conto é desse livro aqui, né? Que eu escaneei, então, num arquivo separado. E é um conto bem legal também, assim, eu gostei bastante, né? E também tem a ver, se vocês lerem e pensarem um pouco, vocês vão perceber que tem a ver com a proposta mais geral do neorrealismo, né? Daí, bom, o Carlos de Oliveira, que eu já falei, né? Tem 2 artigos aqui sobre ele. Se vocês procurarem na internet, vai ter links com poemas dele também, né? Só que eu não coloquei nenhum porque os que eu encontrei, a configuração das estrofes, às vezes está meio esquisita. E, por fim, esse autor, o Virgílio Ferreira, aqui, o Carlos de Oliveira, e o Virgílio Ferreira, que o principal romance dele, segundo o Maçom Moisés, é esse Aparição, né? Então, também tem um trecho aqui, né? Tem um trecho aqui. Aparição. Fala um pouco sobre o autor. Aí eu coloquei um romance dele chamado Manhã Submersa. E, claro, esse romance também não é para... É difícil ler agora, né? Mas tem esse conto aqui também, que é bem interessante. É um conto bem bonito, chamado Mãe Genoveva, que também, se vocês lerem e refletirem um pouco, vão ver que tem relação com a proposta geral do neorrealismo, apesar de ter um estilo bastante diferente, né? O estilo dele, numa primeira lida, talvez a gente não associasse a neorrealismo, mas o tema, né, se for pensar, tem a ver, né? Daí, finalmente, o surrealismo, né? De novo, para vocês entenderem um pouco melhor, tem aqui... Ah, não, esse é o arquivo anterior, peraí. Bom, aqui, né, na sequência do capítulo, eu falo neorrealismo e um pouco, e daí falo dos autores, né? Daí, depois, fala do surrealismo, né? Daí também apresenta os principais autores. E os autores do surrealismo, eles são, acima de tudo, poetas, né? Então, os 3 principais, mais citados, são esses 3 aqui. Mário Cesarini, que eu encontrei um link aqui com os poemas dele, né? Então, naquele arquivo do Maçom Moisés, vai falar um pouco sobre cada autor e falar um pouco das características principais das obras, né? E o Antônio Maria Lisboa, eu encontrei uma coletânea em PDF, né?
Ué, não tô achando o Moodle de novo. Ah, é que eu... Aqui. É. O Antônio Maria Lisboa, encontrei uma coletânea que tá com esse título Alguns Poemas, né? Então, para ter uma ideia de como é a obra dele. E, finalmente, o terceiro poeta, que é o Alexandre O'Neill. Daí dele, eu escaneei um outro capítulo de livro, que é esse livro aqui, ó. Viagem à Literatura Portuguesa Contemporânea, né? Esse livro é bem interessante porque tem vários autores, daí tem uma entrevista com cada um deles, né? E daí alguns trechos das obras, né? Mas como se trata de poeta, né? Então os poemas aparecem na íntegra, né? Daí, só para vocês terem uma ideia, assim, uma vez que a Elo fez essa pergunta, né? A diferença, né? Ó, eles são surrealistas, né? Então, há o tipo de poema bastante diferente, né? Ó, esse aqui, ó, breve. Bom, diz ele. Dia, diz ela. Vamos, diz ele. Não, diz ela. Que há, diz ele. Nada, diz ela. Então, diz ele. Adeus, diz ela. Né? Esse é o poema dele. Né? Então, é uma espécie de brincadeira com absurdo, né? O poema, né? E que tem a ver com o surrealismo, né? Se vocês forem pensar assim nos pintores surrealistas, né? É uma coisa meio que mistura o absurdo com a realidade, mas uma coisa meio que remete ao sonho, né? Uma coisa assim, às vezes meio grotesca, né? Ó, eu gostei bastante desse aqui também, ó. Esse aqui, ó. Sá de Miranda Carneiro. Alguém pode ler? Vocês estão me ouvindo? Estou, professor. Você pode ler, Shirley? Tá aparecendo barulho no fundo aqui? Hã? Tá aparecendo barulho no fundo aqui? Não, não. Ah, então eu leio. O Sá de Miranda, né? Isso. Sá de Miranda Carneiro. A Augusto de Campos, que os viu juntos. Comigo me desavinho. Eu não sou, eu nem sou o outro. Sou posto em todo perigo. Sou qualquer coisa de intermédio. Não posso viver comigo. Pilar da ponte de tédio. Não posso viver sem mim, que vai de mim para o outro. Aham. É. E aí? Nossa, mano. Ainda bem que a Shirley leu, que eu já ia ler assim. Comigo me desavinho, sou posto em todo perigo. Ia ler primeiro uma coluna e depois a outra. Então, mas é para criar esse efeito mesmo, né? Ah, bom. É, Daria uma outra leitura, né? isso. É, Uma outra leitura se fosse dessa forma que o Eduardo falou. isso. É. Então, ele está brincando com aquela questão da identidade, né? Que é uma coisa que vai aparecer muito explorada no modernismo desde da primeira geração com Fernando Pessoa. E esse título já tem uma relação com isso, né? Conseguem perceber? Por que chama Sá de Miranda Carneiro? Não é para quem ele escreveu? Mas existe algum Sá de Miranda Carneiro? Ah, isso aí é o senhor que pode me responder. O senhor sabe dos caras aí português?
Não, então, mas a gente está estudando os caras aí em português. É o Sá Mas Carneiro, não é? Sá Carneiro. tá carneiro, né? Sá Carneiro é um. O Mário de Sá Carneiro é um. Mas não tem só um aí, né? Na verdade, ele escreveu. Parece que ele escreveu a Augusto de Campos, né? Sim, ele escreveu a Augusto de Campos, que os viu juntos. Juntos deve ser o Sá Carneiro com o de Miranda, ou Sá de Miranda e outro Sá de Carneiro. Miranda, sim, o Sá de Miranda. Então, procura aí Sá de Miranda no Google. Vê o que vocês encontram aí. Aqui apareceu. Francisco de Sá de Miranda foi um poeta português, Aham, introdutor do soneto e do doce estilo no ovo na nossa língua. sim. Então, ele é da época do Camões, mais ou menos, né? Olha aí. É de 1481 e faleceu em 1558. É, Ah, século XV, XVI, né? Isso. É. Então, professor, Fala, Elô. essa poesia seria considerada concreta, não? Sim, também. Também é Ah, completa. E justamente por isso há Augusto de Campos, né? Que uhum. é um poeta brasileiro, né? Ligado ao concretismo, né? Então, de certa maneira, essa ideia do aspecto gráfico do poema também tem sentido, né? Porque essa é a ideia do concretismo, né? Que a disposição gráfica das palavras também tem um significado, também tem uma importância, né? Então, E o concretismo também é dessa época, né? Ou não? sim, Ou é é, assim, mais ou menos dessa época, né? É porque o surrealismo, enquanto vanguarda, né, é anterior, né? Só que, assim, em Portugal vai acontecer mais ou menos na década de 40, né? Final da década de 40 até o final da década professor, de 70. isso que eu queria entender, assim, algumas coisas chegaram mais rápido no Brasil do que em Portugal, porque fala no texto que teve a influência dos brasileiros, né, de Não, alguns então, autores brasileiros. não, então o neorrealismo tem influência da geração de 30 dos escritores brasileiros. Dos escritores brasileiros que a gente chama de geração de 30, né? Essa geração de 30 é aquela de romancistas regionalistas, que são principalmente regionalistas, né? Que são Graciliano Ramos, Jorge Amado, Raquel de Queiroz, o José. Eu falei lá do Menino de Engenho, né? Então, assim, essa geração neorrealista portuguesa vai ter influência dos escritores brasileiros dessa época, né? Então, é como se assim, não é que um dia começa a se estabelecer um diálogo maior, né? Então, o Brasil, América Latina, Estados Unidos, né, começam a ter cada vez mais também uma participação nesse diálogo, né? Porque até então era só o contrário, né? Da Europa para os outros países ocidentais, né? Entendeu, Elo? Mais ou menos. Amigo confuso. Não, não é. A questão é assim: é, até um determinado momento. Porque, assim, pelo que a gente estudou no modernismo brasileiro,
foi influenciado pelas vanguardas e tudo. Então, assim, eu acho que o mais difícil é saber mais ou menos a época que chegou no Brasil e com a época que chegou em Portugal, essas influências. Não, mas agora a gente já não está mais no primeiro momento do modernismo, nem em Portugal, nem no Brasil, né? A gente, Uhum. da década de 40 em diante, né? Então, Então, aí o surrealismo chegou primeiro no Brasil, ou não? não, aqui é um movimento do surrealismo na literatura portuguesa. No Brasil, teve um surrealismo na literatura, né? O surrealismo, enquanto vanguarda, tem influência sobre toda a arte moderna, assim como as demais vanguardas, né? Só que não se cria um grupo específico de escritores brasileiros que se denominam surrealistas, entendeu? Ah, sim, entendi, professor. Por exemplo, se você for pegar agora, o que está acontecendo na literatura brasileira agora, né? Ou o que está acontecendo na literatura portuguesa agora, né? É difícil você falar assim, tem um grupo de escritores brasileiros que se autodenomina pós-modernistas, porque não tem, né? Só que daqui a 20, 30 anos, pode ser que os historiadores da literatura reúnam, organizam um determinado grupo de escritores e deem um nome para isso, né? Certo? Então, eu acho que o problema é essa nomeação também que complica, né? Que, por Complica, exemplo, complica, mas você não deve levar. talvez eu esteja um pouco enganada, mas Raquel de Queiroz e Jorge Amado, eu não lembro Graciliano, mas era do segunda fase do modernismo brasileiro. E aí, quando Já não você é vai. mais, não é mais a segunda, é a terceira já. Terceira? Então, aí Não é a quando você terceira? vai para Portugal, já é outro nome. Então, acho que é isso que confunde a nossa cabeça. Não, mas Já está no neorrealismo, surrealismo. não, a questão, Elo, é que não é uma coisa lógica, né? Não é uma É. coisa lógica. Não é a mesma coisa. É como se fosse um Uhum. diálogo entre pessoas e as pessoas conversando com as outras se deixam influenciar, né? Entendeu? É. Por Uhum. E hoje em dia é mais difícil ainda, né, professor? Por causa da globalização, você não sabe de onde que vem, para onde que vai, quem foi começou. Não, então, mas o mais importante não é saber. O mais importante é ler a obra, né? E gostar, né? Em primeiro lugar. Depois você tenta entender e explicar. Né? Uhum. Mas, por exemplo, aqui a brincadeira, independentemente das informações, vocês pegaram a ideia, né? O Eduardo falou, ainda bem que a Shirley leu, porque se fosse eu ia ler diferente. Mas essa é a ideia mesmo, né? Eu posso ler. Verdade. Me desavinho, sou posto em todo perigo. Não posso viver comigo, não posso viver sem mim. É uma estrofe do poema. E daí, na sequência, eu leio. Eu não sou eu, nem sou outro. Sou qualquer coisa de intermédio. Pilar da ponte de tédio que vai de mim para o outro. Ou então eu posso ler como a Shirley leu. Porque tem lógica também. Comigo me desavinho. Eu não sou eu, nem sou o outro. Sou posto em todo perigo, sou qualquer coisa de intermédio. Não posso viver comigo, pilar da ponte de tédio, não posso viver sem mim e vai de mim para o outro, né? Certo? Então a lógica do poema vocês pegaram independentemente dessas informações aí, né? O, mas a questão, né, Elo, é que não tem como a gente encontrar uma fórmula e falar, agora eu entendi, né? Verdade. Assim, é que nem música, cinema.
teatro, né? E você vai, quanto mais você vai lendo, mais você vai entendendo, né? Não tem como encontrar essa resposta definitiva aí, né? Bom, mas então a gente percebeu que o título do poema já faz referência a dois escritores portugueses, né? De momentos bastante diferentes, né? O Mário de Sá Carneiro já era do modernismo, né? Mas da primeira geração. E o Sá de Miranda é do Renascimento, do classicismo, né? E aqui ele faz referência a um terceiro poeta que é brasileiro e que está ligado ao concretismo, né? E Augusto de Campos que os viu juntos. Viu quem juntos? O Sá de Miranda e o Mário de Sá Carneiro, né? Sim. Por exemplo, né? E aqui tem toda a questão da identidade em conflito consigo própria, só que ao mesmo tempo são dois, né? Comigo me desavim, eu não sou eu nem sou o outro. Bom, então talvez tenha um terceiro que não seja nem o Sá de Miranda nem o Sá Carneiro, que pode ser o eu lírico desse poema, né? E sou posto em todo perigo, sou qualquer coisa de intermédio. Não posso viver comigo, o pilar da ponte de tédio. Será que na visão dele, ele acreditava que Augusto de Campos tinha influência desses dois autores? Não, acho que não tem lógica assim. É como se fosse assim, o poema dele expressa uma questão moderna, né? E essa questão moderna é uma crise de identidade do sujeito, né? Então ele não acredita em nada, na verdade. Ele está desacreditando de, talvez, se tem um sentido esse poema, é o sentido de colocar em conflito duas concepções de poesia, uma do Renascimento e outra da modernidade, né? Sendo que ele também é da modernidade, só que de um momento posterior, né? Certo? Certo. Mas a questão, acima de tudo, é a gente entrar no jogo, né? Porque a interpretação também é uma criação, né? Certo? Só que a questão é assim, na minha interpretação, eu tenho que convencer os meus... Não, e talvez também, será que esse começo não faz parte do poema? E não Qual seria um começo? título? Qual começo? Esse é Augusto de Campos. Sim, Porque ele começa com letra maiúscula e todos os outros versos estão com letra minúscula. Aham. Sim, Então, talvez essa parte seja o início do poema. tá em forma de dedicatória, mas faz parte do poema, né? Faz parte do poema. Bom, então a questão é essa, é entrar no jogo, né? E até na própria interpretação que a gente faz, a gente tem que saber que a gente está também criando um sentido, né? O sentido não está todo no texto, mas está na maneira como a gente vai interpretar também, né? Mas para que esse sentido seja relevante, né? Ele tem que convencer o seu interlocutor, né? Certo? Então, no caso aqui, a gente está criando juntos, a gente está interpretando juntos, né? Então, assim, aqueles que não estão falando, ou se eu falo uma coisa diferente de vocês, ou se vocês falam uma coisa diferente de mim, vocês estão tentando me convencer e eu estou tentando convencer vocês
de que aquilo que as minhas hipóteses de interpretação fazem sentido, né? Certo? Certo. Aham. Tá, e assim por diante, né? Tem outros poemas aqui dele e dos outros surrealistas, né? Aí vocês deem uma olhada, caso vocês tenham gostado dos poemas, né? Ou, Mostra um do surrealismo, professor, para a gente ter uma noção. Não, mas esse é um dos autores surrealistas. Ah, tá. Mas se você quiser ver outro, eu mostro outro também. Não, então. Não, é que cada um deles é diferente, né? É que nem assim eu falar, esses caras são todos, sei lá, pintores expressionistas. Mas se você for ver cada um deles, cada um tem o seu estilo, cada um tem o estilo pessoal, né? Assim como música, assim como cinema, assim como as pessoas de um determinado lugar, né? Eles fazem parte de uma determinada cultura, mas cada um é um, né? Bom, então basicamente a minha ideia hoje era apresentar, fazer uma apresentação também panorâmica, né? Dos autores e do material que eu postei aqui, né? Daí a proposta também vai ser mais ou menos no mesmo, a proposta de atividade vai ser mais ou menos do mesmo jeito que eu formulei aqui para os autores do presencismo, né? Eu quero ver mais ou menos a pressão de leitura de vocês, que vocês escolham dentre as várias opções, que vocês procurem relacionar com os textos críticos, ou teóricos, ou históricos, né? Ou relacionar com aquilo que a gente está falando aqui, né? E também vou dar 1 mês e meio, né, para vocês fazerem no mesmo esquema lá, né? E assim, eu sei que tá todo mundo cansado, né? Eu também estou cansado e as férias estão meio comprometidas, né? Assim, Natal e Ano Novo esse ano vai ser meio diferente. A gente não vai estar completamente desligado do ano letivo, né? Mas para servir de consolo já está acabando. Só tem mais um tópico, né? Só tem mais 2 aulas e termina. Se eu não me engano, né? Ou 3 no máximo, né? Mas o tópico é um só. Tudo bem? Tudo bem, professor. Tudo bem. Tá. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Observação? Não? Não. Bom, Tá então, todo mundo entendendo. todo mundo aqui? Tá todo mundo entendendo, pelo visto, né, professor? Então beleza. Então, como sempre, vocês podem falar para os colegas que eu vou gravar, né? Quer dizer, tá gravando já, né? Eu vou subir esse vídeo, né? E qualquer um que tiver alguma dúvida pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp ou e-mail, da maneira que achar mais adequado. Tá bom? Tá bom, professor. Então tá. Então, obrigado mais uma vez. Boa noite e até semana que vem. Próxima aula é semana que vem, né? A próxima aula é dia 30. Mas eu acho que é mais produtivo dessa maneira. Eu posto material, deixo um tempo ali para vocês darem uma olhada, daí depois eu explico e depois eu passo a proposta de trabalho, assim, né? Do que entrar, porque eu acredito que a gente tenha
3 datas ainda, né? Eu não acho que seja produtivo entrar 3 vezes aqui, né? Eu não acho que seja necessário, né? Acho que é mais importante vocês dedicarem o tempo de vocês a ler os textos, né? Tá bom? Professor. Então tá. Tem alguém? Tá de boa, Eduardo. Então tá bom. Então, obrigado. Até a próxima. Tchau, até semana que vem. Tchau, Tchau. pessoal. Até semana que Tchau, vem. pessoal. Tchau, professor. Até semana que vem. Tchau. Até. Valeu, valeu. Tá, Até mais. Falou. Valeu.